A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador, Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios o professor Alberto Martins, que é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Ciência da Educação Física, Medicina Esportiva e Pedagogia do Terceiro Mundo pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, doutor em Educação Física e Esportes adaptado pela Faculdade de Educação Física da Universidade de Campinas, professor da Universidade de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia, coordenador do curso de Educação Física da UFO, vice-diretor e diretor de Ciências Biomédicas do CEPIM, consultor ad hoc da Secretaria de Educação Especial do MEC, consultor do Ministério dos Esportes, primeiro presidente da SOBAMA, Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada, chefe da Delegação Paralímpica Brasileira em vários campeonatos mundiais, pan-americanos e nas Paralimpíadas de Sydney, Atenas, Pequim, além de ter sido diretor-geral da FUTEL em Uberlândia. Eu agradeço muito, professor, a sua vinda aqui conosco para que a gente possa conversar um pouco, mostrar, além das referências que eu fiz aqui do seu currículo e da sua atividade aí no esporte brasileiro, né, e mostrando também as suas atividades frente à FUTEL e oportunamente a respeito da nossa Olimpíada, já com as disputas, né, e depois nós teremos a Paralimpíada, né, que são as atividades paralímpicas hoje, né. Nós vamos falar a respeito disso e eu agradeço muito a sua presença, professor. Iniciando com uma pergunta: a FUTEL em Uberlândia, que o senhor presidiu do ano de 2005 a 2008, ela teve inúmeras atividades. Nesse período foi quando o esporte paralímpico em Uberlândia ganhou destaque e conseguiu se firmar a nível nacional? Bom, na realidade, primeiramente, meus cumprimentos aos ouvintes da Rádio Visão, a você, doutor Ramon, obrigado pelo convite de poder estar aqui discutindo alguns desses temas bastante atuais hoje, que é principalmente os aspectos do esporte, já que estamos aí às portas da Olimpíada e Paralimpíada no nosso país. Bom, na realidade, o esporte paralímpico, ele começou em Uberlândia, nós começamos com essas atividades já em 1981, 82, quando começamos as primeiras ações com o esporte, não no sentido de esporte de alto rendimento, mas de dar uma oportunidade às pessoas com deficiência para praticar o esporte como lazer, reabilitação e, como consequência, naturalmente, o esporte de alto rendimento. Como diretor-geral da FUTEL, nós implantamos um núcleo, né, do esporte paralímpico, porque já entendíamos que a cidade clamava por algo mais sistematizado, mais organizado e uma forma de o poder público dar um apoio maior aos atletas que já estavam surgindo em decorrência exatamente dessas atividades na Faculdade de Educação Física, na Universidade Federal de Uberlândia, no Praia Clube e em outros locais, através da APARO, a Deviud, a Devitrim, né, que eram associações de lutas, né, das pessoas com deficiências, mas que tinham no seu bojo, na sua organização, um departamento de esporte que necessitavam de um apoio maior. Foi quando nós criamos o núcleo do esporte paralímpico dentro da FUTEL e que deu essa oportunidade para as pessoas poderem crescer um pouco mais. Diante disso, professor, nós temos hoje atletas de destaque a nível nacional na área da Paralímpica, né? Então eu gostaria que o senhor enumerasse para nós aí quais são esses atletas, quais as conquistas que nós tivemos ao longo desses anos. Bom, hoje nós temos vários atletas. Em nível nacional, nós temos atletas da natação, atletas do atletismo. Se eu nominar, eu corro o risco de ser injusto com alguns que eu possa esquecer. Então, nós temos vários atletas da natação. Nós temos aí hoje 3 ou 4 atletas da natação que estão na seleção brasileira, né? No halterofilismo, nós temos excelentes atletas. Fomos campeões em vários circuitos nacionais do esporte paralímpico, né? Promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. No atletismo, nós temos um trabalho muito bom. No goalball também temos um trabalho interessante, um trabalho bom, que há poucos dias nós tivemos aqui um campeonato regional de goalball que Uberlândia também se saiu muito bem. Na bocha nós temos atletas também na seleção brasileira. E fora isso, Dr. Ramon, nós temos também a parte profissional. Uberlândia hoje tem uma equipe
muito boa de profissionais que estão na seleção brasileira. Nós temos o técnico, um dos técnicos da seleção brasileira de natação, que é o Alexandre. Nós temos o Glênio, que é um dos técnicos da seleção brasileira de bocha. Nós temos o professor Vander Fagundes Piozinho, que é um dos fisioterapeutas. Nós temos o Dr. Aguinaldo, que é um dos médicos da seleção brasileira. Então nós temos vários profissionais de Uberlândia que hoje atuam. Nós temos classificadores funcionais que estão na seleção. Então esse trabalho de Uberlândia hoje é um centro de referência, principalmente na formação de profissionais. Tanto é que a sede, da Academia Paralímpica Brasileira, que é responsável por formar profissionais para o esporte paralímpico, é aqui em Uberlândia, através de uma parceria com a universidade. E onde acontecem essas atividades? Como portador de deficiência, ele pode chegar a ser atendido por essas pessoas ou fazer parte dessas equipes, professor? Hoje, felizmente, nós temos vários locais aqui em Uberlândia que abriram a oportunidade para o acesso ao esporte das pessoas com deficiência. Eu não sei, Dr. Ramon, se a FUTEL, através dos poliesportivos, ainda está aberto a essas oportunidades. Eu sei que no UTC nós temos uma oportunidade, nós temos professores lá que atuam com o esporte paralímpico. O Praia tem se mostrado aberto às pessoas com deficiência, principalmente na natação. Nós temos o trabalho dentro da Faculdade de Educação Física com a bocha, com o goalball, com o atletismo, que também estava no SESI. Então nós temos hoje grandes oportunidades para que essas pessoas que tenham algum tipo de deficiência e queiram participar do esporte paralímpico poderem procurar aí vários locais em Uberlândia para ter o seu acesso garantido. Antigamente, professor, as pessoas que tinham alguma deficiência, elas eram segregadas ao convívio do lar. Então, eu acredito que depois dessas iniciativas todas, nós tenhamos aí uma reinserção dessas pessoas junto à sociedade, num convívio que lhes dê aí uma atividade que possa alimentar o seu desejo de vida, de uma convivência normal, mesmo porque a nossa cidade foi adaptada no trânsito, com os acessos, nós temos diversas aí mudanças no próprio acesso de calçada, e isso foi muito importante também para a reinserção desses atletas e das pessoas portadoras de necessidades. Bom, com certeza. Primeiramente, acho que a gente precisa fazer justiça à nossa cidade, que Uberlândia hoje, sem dúvida nenhuma, é uma cidade modelo de adaptação às pessoas com deficiência, de acessibilidade. Lógico que isso não vem de graça, isso foi graças à luta, graças à gestão política, o desejo político de se fazer uma cidade adaptada. Então hoje Uberlândia é uma cidade, sem dúvida nenhuma, no Brasil, uma cidade modelo de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Com relação à inserção, à reinserção, à inclusão das pessoas com deficiência na nossa sociedade, Dr. Ramon, eu não tenho nenhuma dúvida que o esporte hoje é o principal instrumento, é a principal ferramenta de inclusão das pessoas com deficiência, porque o esporte possibilita que essas pessoas possam resgatar a sua autonomia, a sua independência, a sua valorização e principalmente motivar essas pessoas a mostrar para a sociedade as suas potencialidades. Porque quando se fala em pessoas com deficiência, o maior problema é a falta de informação com relação a essas pessoas. Não com relação à deficiência, mas esse é o principal problema, que nós temos informações somente acerca das suas limitações, mas temos pouquíssimas informações a respeito das suas potencialidades, das suas capacidades. E quando você vê um atleta cego total correr 100 metros para 11 segundos baixo, ou um atleta com amputação saltar 2,10 metros de altura, ou um atleta da natação, ou um atleta cego jogando futebol, ou um atleta jogando basquete, ora, se essa pessoa pode fazer isso, ele também pode exercer a sua cidadania plena. Então eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que o esporte com certeza é hoje o maior instrumento, a melhor ferramenta de inclusão social das pessoas com deficiência. Professor, quando que foi a primeira Paralimpíada Mundial?
Bom, na realidade, a primeira Paralimpíada, ela se realizou em 1960, em Roma, né? Bem incipiente. Nós já tínhamos alguns trabalhos do esporte com as pessoas com deficiência a partir de 1945, 48, no hospital de Stoke Mandeville, na Inglaterra, onde um neurocirurgião alemão utilizava o esporte como mecanismo, como instrumento de reabilitação. Depois, esse mesmo médico, Sir Ludwig Guttmann, ele tinha bastante amizade com os organizadores dos Jogos Olímpicos e levou para Roma. Então, a partir de Roma, nós tivemos a primeira Paralimpíadas. É certo que em alguns países, em algumas Olimpíadas ou Paralimpíadas, ela não foi realizada no mesmo local da Olimpíada, mas a partir de Pequim foi assinado um contrato do Comitê Paralímpico Internacional com o Comitê Olímpico Internacional. Foi um contrato em que se obriga a todos os países que se candidatam à realização de uma Olimpíada, no caderno de encargo também está a realização da Paralimpíada nos mesmos moldes, utilizando o mesmo comitê organizador, utilizando os mesmos espaços e as mesmas estruturas. Então isso foi um ganho significativo para o esporte paralímpico no mundo. E ela tem início quanto tempo depois do término da Olimpíada? Ela é variada, mas normalmente é de um mês e pouco depois da Olimpíada. Então, no Brasil, a abertura da Paralimpíada será no dia 7 de setembro. Iremos para um breve intervalo e retornamos em seguida com a nossa conversa aqui com o professor Alberto. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Professor, como é que é feita a seleção desses atletas? Porque tem várias, como o senhor colocou, tem uma pessoa com deficiência visual e tem a graduação para ela ser colocada na disputa para ser equivalente à mesma deficiência que tenha o outro atleta. Como é que é feito isso, professor? Bom, exatamente. Eu digo sempre o seguinte, às vezes as pessoas têm uma noção e uma informação equivocada, acreditando que é bem fácil participar de uma Paralimpíada, né? Já foi, né? Hoje o atleta paralímpico é um atleta profissional. Ele é um atleta que, se ele não treinar 4, 6, 8 horas por dia, ele não vai atingir o rendimento necessário. Na Olimpíada, nós temos os índices. Para as modalidades individuais, você atingiu o índice, você vai para a Olimpíada. Na Paralimpíada é mais complexo, porque além de você atingir um índice, cada país tem uma cota, um número de vagas em cada modalidade. Então, vamos supor que na natação nós temos aí o índice normal. Provavelmente nós tenhamos aí 60, 70 atletas que tenham atingido o índice, mas os 60 e os 70 não vão, porque nós só temos 30 e poucas vagas, né? Me parece que agora chegaram mais vagas que de alguns países que não utilizaram. O Brasil aumentou o número de vagas. Então, cada modalidade tem um número de vagas que são conquistadas ao longo principalmente dos 2 últimos anos, os campeonatos pan-americanos, campeonatos mundiais, jogos abertos, através de ranking, né? Ele conquista o seu local e esse número de vagas para cada país. E, logicamente, o país aí ele decide. Com relação à sua pergunta de como participar, os atletas têm deficiências diferenciadas. Tem atletas amputados e atletas paraplégicos. E eles competem muitas às vezes juntos em alguma modalidade. Então existe um sistema de classificação funcional, onde os atletas são avaliados clinicamente e a sua funcionalidade na prova ou na modalidade esportiva, para que possa haver uma homogeneização. A gente não pode falar que existe uma igualdade, porque a igualdade não vai haver, né? Quando se trata de um paraplégico e um amputado, mesmo que um não tenha as 2 pernas e o outro seja paraplégico e também não utiliza as 2 pernas, dependendo da modalidade, ele tem maior ou menor vantagem, mas que possa estar assemelhado e garantir uma disputa mais justa. Então, através da classificação funcional é que procura equiparar a funcionalidade desses atletas. E a tecnologia também ajuda muito, né? Porque nós tivemos o caso do Pistorius, né? Que é um atleta australiano, que inclusive envolveu-se com problemas com a justiça lá no país dele, mas ele usando aquelas próteses, né? Que não sei se o nome correto é isso, as próteses
ele alcançou um tempo recorde, né, na corrida de 100 metros. Exatamente, a tecnologia está sempre, né, em desenvolvimento. Com relação ao caso específico do Pistorius, existe ainda uma discussão no meio científico se realmente as próteses dão uma vantagem ou não. Eu acredito sinceramente que não há vantagem, porque se há vantagem por um lado, há uma desvantagem pelo outro, que é na questão da mobilidade articular. Por isso que as próteses também são regulamentadas. Eu não sei se você se lembra, na última Paralimpíada em Londres, o Pistorius perdeu do Alan Fonteles, brasileiro, prova de 200 metros. E ele foi um dos que foi reclamar da prótese do Alan. Por quê? Porque a prótese ela é regulamentada. Então vamos supor no caso dos dois que são amputados abaixo do joelho. Essa prótese não pode ser maior do que seria a perna se ele não fosse amputado. Então tem que se fazer uma avaliação, jogado numa fórmula para se calcular qual seria o tamanho da perna para que ele possa usar essa prótese. E assim acontece com os outros equipamentos todos eles são regulamentados. As cadeiras de rodas de basquete são regulamentadas. Então, mas com certeza a tecnologia é um fator preponderante no rendimento dos atletas. Quando isso é levado à avaliação, os avaliadores, existem pessoas especializadas para avaliar isso, inclusive a questão das cadeiras de rodas, que eles têm que avaliar se ela tem uma velocidade maior ou uma roda menor, ou qual a mobilidade que aquilo pode proporcionar. Tem tudo isso? Tem todas, por exemplo, a cadeira de basquete ela tem dimensões padronizadas pela regra. Então vamos supor, o pedal da cadeira, ele tem 11 centímetros, ele não pode ter 10,9 e não pode ter 11,1. O diâmetro da roda tem que ser aquele. A altura do assento também é regulamentado. Então todos esses equipamentos, eles são regulamentados para que os atletas não levem vantagens com relação ao equipamento. É lógico que existem tecnologias, por exemplo, de velocidade, mobilidade da cadeira, isso é por conta do atleta. Tanto é que as cadeiras de rodas, eu digo sempre para os nossos alunos que a cadeira de roda ela é cambada, ela é regulada como se fosse uma Fórmula 1. Então, por exemplo, um atleta, dependendo da sua lesão, ele tem uma lesão mais alta ou lesão mais baixa, ele tem maior controle, menor controle do tronco, ele joga fazendo armação ou ele joga de ala ou de pivô para puxar contra-ataque. Então hoje os equipamentos também estão de acordo com a dinâmica do jogo. Com a dinâmica do jogo. E a cadeira de rodas para o atleta, eu digo sempre o seguinte, que ela é o tênis, né? Então ninguém que calça 42 pode utilizar um tênis 38 ou um 44. A cadeira hoje não existe mais cadeiras de rodas que é feita em série. Hoje ela é medida, você mede, ela é personalizada. Então, com isso, professor, é uma adaptação do espaço da quadra, né, com as cadeiras e a pessoa, o atleta que está praticando o esporte. Agora, as tabelas do basquete, por exemplo, elas são mais baixas? Não, a quadra é a mesma, as tabelas são as mesmas. Eu digo sempre o seguinte, que a não ser o goalball, que é uma modalidade que foi criada, concebida especificamente para o deficiente visual, todas as outras modalidades foram adaptadas. Em princípio e em conteúdos, elas são muito semelhantes. O que diferencia é a classificação funcional e alguma adaptação da regra. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a quadra de basquetebol, é a mesma quadra, é a mesma tabela, os fundamentos são os mesmos. Se nós pegarmos o voleibol sentado, ele diminui a quadra, ela é 10/6, como diminui a altura da rede. Mas os princípios, os fundamentos são os mesmos. Professor, com relação às modalidades que são disputadas nas Olimpíadas e as que são específicas da Paralimpíada, quais são as que tem uma que não tem na outra? Bom, na Paralimpíada nós só temos hoje, até Londres nós tínhamos 20 modalidades. Para o Rio de Janeiro foram acrescentadas mais 2 modalidades, o triatlon e a paracanoagem, né? Cada Olimpíada essas modalidades são avaliadas pelo Comitê Paralímpico Internacional, algumas provas são tiradas, outras são acrescidas.
mas hoje nós temos 22 modalidades. Algumas modalidades do Olímpico nós não temos no Paralímpico, assim como algumas provas também, porque existem peculiaridades. Por exemplo, eu cito o exemplo da natação, por causa exatamente da classificação funcional, são várias classes. A natação, por exemplo, na Olimpíada, nós só temos 2 provas de 100 metros nado livre. 100 metros nado livre masculino, 100 metros nado livre feminino. Mas no Paralímpico, nós temos chances de ter 28 provas de 100 metros nado livre, por causa das classes. São 14 classes masculinas e 14 femininas. Ora, você pensa, se nós tivéssemos todas as provas da natação, os dias não dariam para fazer. Então é muito mais complexo. No termo de cooperação estabelecido pelo Comitê Paralímpico Internacional e o Comitê Olímpico Internacional, ele também limitou o número de atletas. Então hoje nós temos 4.000 e poucos atletas na Paralimpíada. Tanto é que quando a gente chega na vila para os Jogos Paralímpicos, parte da vila está fechada. Nós utilizamos apenas a parte que é para 4.000 atletas, 4.000 e poucos atletas, né? Então parte da vila é cerrada, exatamente por causa da complexidade que são os Jogos Paralímpicos. Iremos para um breve intervalo, retornamos em seguida com a nossa conversa aqui com o professor Alberto. Bem, professor, especificamente sobre a Olimpíada, nós temos uma polêmica muito grande com relação à realização da Olimpíada no Brasil, né? Tivemos aí gastos que foram realizados, parcerias, isso foi muito questionado, inclusive aí com questões judiciais e policiais que envolvem pessoas, né? Isso não vem a nossa consideração aqui, nem opinião. Mas eu gostaria de ouvir assim, o que é para o Brasil, o que representa para o Brasil a realização da Olimpíada. Bom, Dr. Ramon, acho que nós temos que separar aí 2 vertentes. Eu acho que em termos do desenvolvimento do esporte, em termos do turismo, em termos da visibilidade do país, eu não tenho dúvidas que a Olimpíada, que os Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, é o maior evento esportivo do mundo. Você ter o maior evento esportivo do mundo no seu país é uma coisa fantástica para o esporte. Mas nós temos que separar, quando eu digo que nós temos que separar, porque nós não podemos juntar o valor dos jogos, o valor do esporte com a incompetência, com a corrupção, com a má gestão dos administradores. Então nós não podemos dizer que os jogos ou o evento é uma coisa ruim porque houve gastos desnecessários. O gasto desnecessário ou a forma com que foi feita é pela má gestão e não por causa dos jogos. Eu acredito que se nós tivéssemos uma gestão mais profissionalizada, menos corrupta, com mais consciência, eu acho que seria um evento, como foi um evento em Londres, não houve nenhum senão em Londres. Ora, em Londres, eu vou te dizer, na Paralimpíada, nós não tínhamos nem um local vazio num estádio de 60.000 espectadores, nem nas eliminatórias, e não eram gratuitos, eram pagos. Foi o evento onde a população mais realmente contribuiu e participou. No Brasil nós estamos tendo dificuldades para vender os ingressos da Paralimpíada, assim também como da Olimpíada. Nós estamos vendo aí a mídia colocar à venda os ingressos de Olimpíada, que tem não sei quantos mil ingressos ainda para várias modalidades. Então eu acredito o seguinte, que é realmente um evento que vale a pena o país ter, em termos esportivos, em termos de desenvolvimento do esporte, em termos da cultura, em termos do turismo. Nós também temos que considerar que nós tivemos 3 grandes eventos em um curto espaço de tempo. Nós tivemos os Jogos Mundiais Militares, nós tivemos uma Copa do Mundo e tivemos uma Olimpíada, e vamos ter uma Olimpíada e uma Paralimpíada. Então realmente o Brasil ele ousou quando propôs a realização desses 3 grandes eventos. E eu acho que isso sacrificou e vai sacrificar ainda mais a população.
Bem, ouvintes, ouvimos o professor Alberto, que nos dá uma lição de competência, de vida e nos traz aí o que nós podemos chamar de uma receita de sucesso, né? Esperamos que o Brasil tenha sucesso nessa Olimpíada e Paralimpíada e que o Brasil realmente se sobressaia aí em todos os esportes, que nós tenhamos uma nação de muito futuro, né? Porque nós temos tudo para ter isso. Muito obrigado e até a próxima semana. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Só aqui. Visão FM.